Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Param Ishvaro Guratmeti Multiveda Vibhagine Vyomabda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Savavedanta Siddhanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatosh Maham Om Shanti 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 Om Namastê, bem-vindos. Capítulo 11, versos 34 a 37. O tema aqui é, mais uma vez, o exercício do livre-arbítrio. Krishna está ali, né? No capítulo 11, ainda tentando convencer Arjuna, né, a fazer o seu Swadharma e transcender, né, superar aquela crise emocional, sentimental, que estava distorcendo a sua compreensão, né, a respeito do Dharma e do Adharma, né? Então, como nós sabemos, essa guerra entre o Dharma e a Dharma é fundamentalmente uma guerra necessária e justa, pelo menos dentro do âmbito do planeta dos bárbaros, como eu chamo, né? Aqui existe uma tendência enorme, né, de viver governado pelos meus desejos, né? E o desejo mais adármico que existe é o desejo de controle total sobre tudo, inclusive todos os outros seres vivos, todos os recursos do planeta, todas as nações. Então, essa tendência egoísta, egóica, megalomaníaca, né? Ela existe muito intensamente, né? Muito predominantemente aqui no nosso planeta, né? E não adianta a gente reclamar, nós nascemos aqui, ninguém sabe com certeza se existem outras manifestações físicas, né? Permanece uma opinião de cada um de nós, né? Mas o fato é que nós nos encontramos aqui e essa guerra, essa batalha, é uma batalha interior que existe dentro de cada ser vivo dotado de uma capacidade de escolha consciente, né? Então, o que é uma capacidade de escolha consciente? É uma capacidade que eu exercito, né, no âmbito da inteligência humana, né, do livre-arbítrio, da minha mente consciente, que apesar da minha mente inconsciente fazer muita pressão para que eu tome decisões, para que eu exerça o meu livre-arbítrio com base naquilo que eu quero a qualquer custo, ainda assim a minha mente consciente tem a possibilidade de ir lá e dizer, opa, não, assim não. Eu já tomei uma decisão, o exercício do livre-arbítrio, fundamentalmente, ele só é duas vias, né? Duas direções, duas opções. Uma é viver em harmonia com as leis de Deus e a outra, viver em harmonia com as minhas leis. Quais são as minhas leis? Aquilo que eu quero, porque quero, quando quero, do modo que quero, né? E eu sou capaz de tudo para obter o que eu quero. Então, as vastas, as tendências, né, sentimentais, os apegos, né, de Arjuna estavam impedindo a ele de ter uma visão clara da situação. Ele já tinha vivido na floresta por mais de 13 anos, né? Duryodhana mandavam lá aqueles agentes para assassinar ele e as pessoas próximas a ele. Então ele não tinha mais saída, né? Ele tinha que encarar e viver aquela situação, mas como nós vimos no último momento, né? A discriminação humana é uma coisa incrível, né? Nós temos esse corpo sutil, no corpo sutil surge um brilho, né? Um reflexo chamado Aham, eu sou, eu existo, né? E este Aham, ele é constituído primeiro por um senso de identificação. Eu costumo dizer que o Aham, ele compulsivamente, ele quer se definir, tá? Quando você diz eu existo, imediatamente existe uma tendência de saber, ok, mas o que é esse eu que existe, né? Então, é embutido neste Aham, né? E
infelizmente, o Aham, quase que 100% dos casos, se identifica com o corpo mortal, né? E essa configuração, eu sou o corpo, né? Aham, corpo, asmi, né? Ela é constituída, configurada por uma infinidade de experiências que produzem conceitos, noções, e aquilo que nós chamamos do ego humano, né? O meu senso de identidade com base na minha história de vida, tudo aquilo que eu experimentei, tudo aquilo que eu desenvolvi como conceitos meus, minhas noções, minhas convicções. Então nós temos esse ego, né? Esta complexidade de resultados, resultantes de experiências, né, que produzem noções, todas elas fundadas no Aham Corpus Me. Então, todo esse conhecimento que eu desenvolvo a partir deste ego, todo ele já é defeituoso. Defeituoso porque todo o meu conhecimento a respeito, né, do mundo e da noção que eu tenho de mim mesmo, né, a minha autoimagem, tudo isso é fundado no Aham Corpus Me, né? Eu sou o corpo, né? Então, o Arjuna estava sofrendo desta situação, apesar de ter sido exposto às escrituras do Dharma e às escrituras do Yana também, ele ainda assim ele estava apegado ao sentimentalismo, né? Humano, né? O apego, né? A dependência das pessoas, das coisas ao seu redor, o apego àquelas pessoas que ele amava, etc, etc, né? Então, quando o livre-arbítrio humano, esse aham identificado, né, através das experiências que configuram o seu senso de identidade, a sua autoimagem, a sua somatória de conceitos e noções, né, ele chega num ponto, né, ele chega num ponto que este aham, né, ele identificado com o corpo, a partir do qual todas as noções que ele tem de si irão reforçar que ele é o corpo e ele está aqui para desfrutar o máximo possível de satisfação e prazer, né? E aí a tendência de começar a violar a harmonia do Dharma é natural, porque o ego humano, né? Se ninguém estiver vendo, se eu não for pego, eu vou roubar um banco, né? Se ninguém estiver me observando, eu posso fazer algumas coisas por trás da cortina, né? E etc, etc. Então, essa tendência, ela é absolutamente comum, né? E Duryodhana é uma expressão exponencial desta tendência humana que existe fundamentalmente dentro de cada corpo, mente, sentidos, né? Então, é uma luta fundamentalmente sobre essa tendência egóica, autocentrada, de que eu quero o que eu quero, como quero, quando eu quero, do modo que eu quero, né? E a tendência, que é muito rara, de colocar, sacrificar todas aquelas noções egóicas, autocentradas, de que eu quero o que eu quero para mim, né, no altar do quê? Das leis de Deus, né, na observação e respeito ao Dharma, né? Então, é uma guerra, é uma guerra difícil, ela é absolutamente justa, né? Arjuna estava ali para proteger e restabelecer o Dharma, que mais ou menos como nos dias de hoje estava muito profundamente deteriorado, né? Afundado ou sacrificado, não encontro palavras nesse momento, né? A situação do Dharma, né? Da estrutura, né? O tecido social, o tecido da nossa civilização, que são as leis que regem esse campo de interação, estão comprometidos a um nível, né? E aí só uma guerra mesmo. E é uma guerra justa, sim, mas você precisa ter o quê? Guerreiros e um comandante dos soldados, dos guerreiros. Quando até mesmo os guerreiros, os coronéis, os generais, os soldados já foram, de qualquer modo, né, infiltrados e corrompidos, aí fica mais difícil, né? Então, essa é a situação de Arjuna, né? Ele não queria lutar porque ele teve uma crise de discriminação, de discernimento, devido aos seus apegos emocionais. Então, ele não teria problema de dizer assim, não, eu vou morrer lutando esta batalha porque eu compreendo o Dharma está acima de tudo para mim, né? Mas no momento que ele viu pessoas que ele amava muito e que ele estava apegado com, aí ele imediatamente ficou confuso, né? Se ele não tivesse visto nada daquilo, ele não ficaria confuso.
né? Mas Krishna, né, sabendo da situação, compreendendo, Krishna Guru levou ele no local do campo no qual ele ia ver claramente as pessoas que ele mais amava alinhadas do outro lado, né, do campo do, de batalha, né? Então, era uma situação na qual essa crise emocional discriminativa dele estava fazendo de modo que ele pudesse declinar espiritualmente, mas de um modo tão profundo, a sua queda seria horrível, não somente do ponto de vista do seu nome, da sua fama, mas do ponto de vista do seu processo espiritual mesmo, né? Ele estaria traindo o seu Swadharma, traindo, né, o seu povo, né? Ele estaria decidindo por uma queda inconscientemente, subconscientemente. Ele estaria exercendo seu livre-arbítrio com base no seu Ragadvesha, ao invés de com base à observação do Dharma, né? Swami diz aqui que algumas deidades no passado, nas escrituras, são ditas terem escolhido, né, conscientemente o declínio espiritual, né? E Arjuna estava nesta situação. Ele disse que Ravana escolheu essa queda, mas ele não ilustrou. Eu não conheço a história do Ravana e as escolhas que ele, a nível, entre aspas, conscientes, né, que ele tomou que produziram a sua queda espiritual. Então, Arjuna, como todos nós, podemos escolher de momento a momento. A cada situação de vida a gente tem uma escolha, né? Você pode abusar, o Swami está apresentando esse conceito de abusar do livre-arbítrio, né? Escolher simplesmente com base naquilo que te dá prazer sensorial, que te dá segurança pessoal, né? Etc., prazeres, etc. Então, você vai simplesmente decidir sempre, escolher sempre com base eu, meu, né? E as escrituras estão aqui para nos mostrar claramente o preço embutido numa vida né, conduzida deste modo, né? Então, eu costumo dizer aí sempre do início, né, que o que distingue os Vedas e a religião védica hindu da maioria das outras, né, do pouco que eu conheço, é que nós temos uma lógica, um corpo, né, de análises lógicas que provam para o indivíduo que violar o Dharma simplesmente para que eu possa viver uma vida segundo os meus quereres e não quereres, né, vai provar para o indivíduo que esse estilo de vida em violação ao Dharma produz uma queda espiritual que não é que você vai pagar depois que você deixar esse corpo, você já paga aqui. E como é que o indivíduo já paga aqui enquanto encarnado? Ele começa o processo de destruição da sua mente, do corpo, mente e sentidos, principalmente da mente, tá? A mente vai experimentar constantemente o quê? Perturbação, preocupação, co- é, antecipação, estresse, né, expectativa, medo. Então, uma mente que está em violação com o Dharma, ela está constantemente conflitada, né? Então, o instrumento primário de experiência, ele precisa estar em boa saúde para que a gente possa fazer esse processo de elevação espiritual. Mas se a mente está assim, ó, por quê? Porque eu estou violando o Dharma aqui, mas são pecadinhos pequenos, são violações pequenas. E em minha mente eu estou experimentando o quê? Conflito, estresse, preocupação. Então, como o Swami disse, né, o Dayananda costumava colocar, esse livre-arbítrio vem com esse preço, que é o quê? O estresse que ele colocou mais em termos de conflito, né? Porque eu estou sempre com a mente conflitada, com a mente, né, problemática. Por quê? Porque eu não estou vivendo em harmonia com o Dharma, com a estrutura do Dharma. É tão simples, mas ainda assim a pressão dessas vasanas fundadas nessa ignorância cósmica, essa ignorância universal, espiritual, ela faz de modo que o indivíduo não se dê conta de uma coisa mais lógica possível. Se você vive violando o Dharma, você está se destruindo quando? Agora, porque você está declinando, você está fazendo de modo que a sua discriminação seja comprometida, as suas emoções sejam confusas, né? Que o sentimento, né? Aquela dor psicológica, né? Crônica começa a se estabelecer, o indivíduo vai sentindo aquele desconforto, né? A respeito de sua vida,
né? E vai perdendo a alegria de viver, o prazer, a satisfação, né? A felicidade e a gratidão, né? Então vai destruir o cara. O Vedanta, né? Ele vai destruir a pessoa. O Vedanta coloca isso claro, né? Que se você fizer isso, não é que você pode fazer de tal modo que ninguém venha saber, então você não será pego, a sua autoimagem pode permanecer a mesma, mas não, você sabe, Ishvara sabe exatamente o que você fez, né? E você já está pagando as consequências aqui, com que medo de ser descoberto, medo de ser pego, sem dizer que, né, você por si mesmo já está se julgando, né? Você entende, Mariné? Além disso, considerando o seu Swadharma, o seu dever como general do seu exército, né, você não pode ter este vacilo intelectual discriminativo, porque para um guerreiro nada é maior do que uma guerra justa. Para um guerreiro é dito que não existe nada superior, nada mais desejado para um guerreiro do que lutar uma guerra. Então tá. Então nós vimos já um pouco disso ontem, né, só para criar um contexto e um gancho. Então, tudo isso é colocado em termos de viver em harmonia com o Dharma, é se render às leis do Senhor, à vontade do Senhor, à vontade de Deus. Então, você viver uma vida em harmonia com o Dharma, observando o Dharma e, né, evitando o Adharma, significa a rendição à vontade de Deus, né? Por quê? Porque Deus criou a estrutura, né? A vida parece ser uma escola na qual nós passamos por esses testes, né? E dependendo do exercício nosso, o exercício da nossa discriminação humana, vivendo ou não em harmonia com o meio ambiente, com as leis que regem o meio ambiente, né? A gente vai experimentar mais alegria, prazer e felicidade e a gente vai crescer espiritualmente se nós estivermos vivendo já com essa vassana espiritual, de querer compreender a real natureza do Senhor, do ponto de vista da observação Dharma e Adharma, você já está no processo do Karma Yoga, no qual você quer compreender a natureza da criação, não do ponto de vista meramente científico, mas do ponto de vista psicológico, emocional e espiritual, e você quer compreender Deus, Ishvara e suas leis, né? Porque você compreendeu que não existe criação sem um Criador, esta criação é regida, governada por muitas leis, e eu compreendo que se eu for viver no Japão, por exemplo, se lá as leis são diferentes, a primeira coisa que eu preciso compreender é quais são as leis, por quê? Senão eu vou viver em conflito constante, né? Conflito constante, porque, não, isso aqui, ó, não, isso aqui, né, da nossa cultura, isso aqui é inadequado, né? E então, a gente tem que se adequar às leis de Mitya, se nós quisermos viver, né, em paz, em tranquilidade e refinando, purificando o nosso intelecto humano, né, a nossa consciência humana. Fundamentalmente, tudo isso nada mais é do que uma devoção, uma entrega à vontade de Deus, nada mais é do que o Karma Yoga, e a devoção, né? O Karma Yoga nada mais é do que a compreensão desse sistema Ishvara Jiva Jagata, que vem acompanhada do perfume, né? Dos frutos derivados dessa compreensão, que é absolutamente necessária para que o indivíduo possa ser chamado de um Karma Yogi, né? Karma Yoga é a ciência de Mitya, a ciência Ishvara Jiva Jagata, que purifica e refina a mente do indivíduo naturalmente e certamente, gradualmente, sem que ele tenha que abandonar os seus papéis sociais, né? Então, tudo isso nada mais é do que um bom Karma Yoga, que experimenta, né, a vida a partir dessa perspectiva de sabedoria espiritual e começa a experimentar este perfume, né, devocional a respeito do Criador, né? Essa devoção, essa gratidão
apreciação, reverência pelo Criador que criou você, que mantém o seu corpo, mente, sentidos, né, vivo, né, de momento a momento, para que você prossiga neste processo, que parece ser uma oportunidade e um teste também. O Karma Yoga é aquele que rendeu o seu livre-arbítrio, os seus desejos pessoais, o que eu quero e o que eu não quero, o eu e meu, rendeu a vontade do Senhor, que é que todos possam viver em harmonia com o meio ambiente e com todos os outros seres, em peace, shanti, 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 né? Se essa rendição é forçada, o que é uma rendição forçada? O Swami aqui faz algumas referências, né? Mas eu posso dizer que uma rendição forçada é uma rendição com base no medo, simplesmente. Essas ideias de que se você não seguir o Dharma, se você não seguir os comandos, né? Os commandamentos de Deus, você vai eternamente queimar no inferno, né? No fogo do inferno. Então, esse medo, que não necessariamente produz uma compreensão profunda, né? Não irá produzir uma força de vontade suficiente para que o indivíduo possa evitar ações adármicas, tá? Ele simplesmente está suprimindo essas vassanas, essas tendências, porque as vassanas nada mais são do que um acúmulo de conhecimentos equivocados, compreensões né, mal entendidas, né? De que eu posso sempre, a vida é simplesmente essa dualidade, eu estou aqui para desfrutar o máximo de alegria e prazer possível, né? E se ninguém me pegar, eu posso até cometer alguns erros, alguns pecados, alguns pequenos crimes, né? Então, o indivíduo, né? Se ele compreende, né, a partir do contato com essas religiões mais rudimentares, que existe o fogo eterno do inferno, por medo, né? Ele vai tentar evitar o Dharma, pelo menos o Adharma visível, né? Evitar o Adharma visível. Se ninguém estiver vendo, eu posso fazer coisas sim, né? Não compreendendo o preço que ele está pagando por essas violações, né? Então, o que que é uma rendição forçada? Eu tenho tanto medo que eu não faço mais nada que seja realmente adármico, porque eu não quero queimar eternamente no fogo do inferno, né? Isso é supressão da minha ignorância. A ignorância ela pode ser suprimida por um determinado tempo, mas ela emerge de novo como um vulcão, tá? A ignorância ela precisa ser neutralizada através da compreensão, o conhecimento. A supressão não funciona em nenhum nível da experiência humana, tá? A gente precisa de ter uma compreensão profunda desse sistema, Ishvara, Jiva, Jagat, de tal modo que a gente possa neutralizar esta ignorância. Então, o indivíduo vai se tornar uma pessoa dármica naturalmente, por quê? Porque a compreensão é tudo, né? Conhecimento é tudo. Somente a compreensão, conhecimento irá neutralizar essas ignorâncias depositadas no porão da mente, nós chamamos de corpo causal, né? Esse sentido de eu e meu, né? Que eu não quero abrir mão, né? Eu sou religioso, mas eu sou religioso por questões sociais, por outras questões, né? Por medo. Estou ficando velho, quem sabe se existe realmente um Deus é melhor, né? Eu me proteger e me tornar uma pessoa de igreja, né? Então, não, ou você segue o Dharma ou você não segue o Dharma. Aqui o Swami faz uma analogia, né? Um exemplo de seguir as leis do trânsito. Eu já comentei com alguns de vocês no passado, eu vivi em diversas outras nações e eu observava com grande admiração o modo qual o povo japonês seguiam as regras do trânsito e muitas outras regras sociais, culturais, e o americano também. Aí depois, com o tempo, eu fui observando que eles seguiam principalmente porque eles tinham medo da punição, e a punição era severa, estava sempre presente, tá? Então, se você vive numa sociedade, né, no qual, né, você nunca sabe onde é que a polícia vai estar lá com o radar, observando, né, se você segue os limites de velocidade, por exemplo, né, nos Estados Unidos, onde eu morava ali, era assim, não tinha essa de botar umas câmeras e dizer ali tem câmera, ali tem câmera. Não, as câmeras, elas são móveis, tá? Então você tem que tomar um cuidado enorme. Então, por medo da punição, as pessoas
seguiam as regras. É muito melhor do que viver selvagemente sem seguir nenhuma regra, né? Mas nós estamos falando aqui de seguir o Dharma do Senhor, né? Que é muito mais sutil e profundo do que seguir regras sociais, né? E para isso nós precisamos ter uma compreensão do benefício, da necessidade e do benefício sem o qual essas regras, né, essas leis, esses princípios, né, que existem, que sustentam esta projeção aparente, né, sem essas regras, essa ordem aparente, ela desmorona, ela não existe realmente. E do ponto de vista das leis, não somente físicas, químicas, mas morais, éticas, psicológicas, dármicas, nessas leis, se elas desmoronam, se elas colapsam, a gente vive num ambiente realmente totalmente selvagem, tá? Como a lei da selva, o mais forte vai e toma as coisas dos outros, como a gente já viu nos filmes de muitos séculos atrás, entre eles os filmes que ficaram famosos na última década dos Vikings, né? Dos Vikings. Então, hoje também não mudou nada, é mais sofisticado, mas é assim, o mais forte vai lá. É mais ou menos como ocorre aqui na minha pequena chácara, os bichos mais fortes vão lá e, e simplesmente eles têm poder sobre os mais fracos. A gente não quer viver deste modo, né? Um ser humano, um ser vivo não humano, a gente pode aceitar que essa é a lei da selva. O mais forte vai comendo o mais fraco, né? E não tem jeito. Mas nós, seres humanos, nós recebemos essa dádiva que é o livre-arbítrio para que a gente possa dar um saltinho, né, um pulo, um passo acima, né, da ordem puramente animal, né, e vivemos a partir de escolhas feitas a nível consciente, né, da mente humana, né. Portanto, a rendição voluntária é o bhakti real, é a devoção real. Você precisa compreender profundamente o preço, né, a responsabilidade inerente a esse livre-arbítrio humano e o modo qual eu posso, né, crescer, refinar, purificar e me tornar uma pessoa melhor, mais feliz, mais livre, mais bem resolvida, mais pacificada, com mais amor, né? Então, se você gosta, eu quero me elevar espiritualmente, eu não quero, né, viver como um animal e eu não quero também a minha queda espiritual, porque eu sei que se eu tiver uma queda muito grande, eu volto como um inseto ou qualquer coisa do gênero, né? Do tipo. Portanto, o que é o Karma Yoga é uma ciência que precisa ser acompanhada de um espírito de reverência e devoção. Sem esse espírito de reverência e devoção, o Karma Yoga não é um Karma Yoga. Ele é o quê? Um Karma Yoga acadêmico. Ele compreendeu o aspecto lógico, racional, a teoria, né? Mas ainda assim, se estiver faltando aquela emoção transformada, porque como nós vimos, reprimir as minhas emoções derivadas do querer e não querer, desejos e aversões, né? Se eu reprimo aquilo ali, ainda assim, aquele material permanece ali, suprimido, reprimido, né? Mas ele não foi transformado numa emoção superior. Então, nós precisamos de não reprimir, né, essas emoções fundadas no que eu quero, porque eu quero, quando eu quero, nós precisamos transformar essas emoções mundanas e monas em numa emoção sublime, superior, que purifica, além de qualquer outro processo, segundo me, de Upassanas, tá? E essa emoção é o quê? É reverência, gratidão, devoção pela oportunidade, tá? Que nos foi dada, tá? O nascimento humano, em contato com as escrituras, em contato com uma sanga, né, que me permita me elevar, me superar e desenvolver esse meu aspecto espiritual divino acima da minha natureza animalesca, digamos assim, né? Então, somente uma rendição voluntária
que depende da compreensão deste relacionamento entre o Jiva e Ishvara e suas leis, né, irá permitir ao indivíduo desenvolver uma força de vontade para combater essas tendências adâmicas. Mas, como eu digo muito frequentemente, a lógica, somente a lógica, né, ou somente a força de vontade, ela não necessariamente nos permite, né, superar essas tendências adâmicas. A gente precisa de unir esta lógica com este espírito de reverência e gratidão e devoção, né, de modo que eu possa realmente ter esta força. Em outras palavras, esta devoção, ela aliada à sua força de vontade de não violar o Dharma, ela irá fortalecer essa determinação intelectual através desta emoção, e aí fica tudo muito mais fácil, né? Muito mais fácil. A compreensão, né, precisa estar unida com os nossos esforços e esta compreensão associada à devoção, ela se torna potencializada. Assim, não há verdadeiro Karma Yoga sem a devoção. O Karma Yoga está o tempo todo observando o Dharma de modo mais natural possível, muito embora aqui e ali algumas tendências do passado possam emergir. Você entende, Betânia? Ok. Dharma significa Deus, significa render a sua vontade, render as suas vasanas egóicas, autocentradas, não necessariamente em harmonia com o Dharma. E o Dharma significa Deus, Ishvara. Portanto, todo Karma Yogi é um Bhakti Yogi, tá? Tem essa história de que existem diversos caminhos espirituais, tem o Bhakti Yoga, o Bhakti Yoga, tem o Karma Yoga, tem o Yana Yoga, tem o Passana Yoga, Yoga, aí eles vão inventando mais yoga. A nossa tradição é muito milenar, ela existe desde o início dos tempos, existe embutida, né? Na criação, ela diz que existem dois caminhos, um é o caminho da ação e o outro é o caminho da compreensão, tá? Então não existe realmente o Bhakti Yoga, o que existe é Karma Yoga. E Karma Yoga nada mais é do que uma vida, né, em observação do Dharma, essas leis de Deus, leis e princípios que organizam, estruturam o campo, né? E é uma vida que vai transformar todas as minhas atividades mundanas em sadhanas espirituais, né? Como assim? Eu simplesmente faço o que eu faço, sempre conformando minhas ações, não somente com o objetivo que eu quero alcançar, se eu quero comprar, se eu preciso comprar um carro novo, eu tenho que colocar as ações naquela direção, mas que minhas ações sejam, acima de tudo, conformadas com o Dharma, tá? Então, Dharma significa as leis de Deus e, portanto, todo Karma Yoga, ele é um Bhakti Yoga, ok? O Bhakti Yoga é simplesmente um aspecto do Karma Yoga, porque um Karma Yoga só é um Karma Yoga, e um Karma Yoga só é um Karma Yoga se ele for um devoto do Criador, se ele for um Bhakta, né, do Senhor. Portanto, Arjuna, se torne um Bhakta, tá? Se torne devoto de Deus. E Krishna diz, portanto, vá lá e destrua Drona, Bhishma e todos os outros, assim como outros grandes, muitos outros guerreiros fizeram no passado. Não tema, lute, você conquistará os seus inimigos nesta batalha. Você derrotará esses inimigos, né? Você irá destruí-los. É muito difícil. Você tem que fazer isso. O quê? Atirar a vista, por assim dizer, drona. Então, aqui o Swami, ele
evidencia mais uma vez a problemática do Arjuna, né? Os conflitos emocionais dele. Ah, eles poderiam estar aqui do meu lado, mas vai fazer o quê? Né? As pessoas se tornam confusas e elas se associam ao exército do Adharma. Né? Você tenta alertar as pessoas um pouco, né? Mas as pessoas não, elas passaram por um processo que elas foram enganadas. Nós estamos vivendo neste período no qual o engano ele prevalece em todas as áreas sociais, né, da humanidade, né? Então, é difícil, você ver pessoas profundamente boas se unirem ao exército da Dharma, é amargo, é doloroso, mas você não tem nenhuma escolha. Se você for um guerreiro, você tem que derrotar e destruir todos eles, porque senão eles irão te destruir. Você tem que seguir esta compreensão cognitiva, que o Swami coloca esta personalidade cognitiva, contrariamente, em oposição à personalidade sentimental, digamos assim. Arjuna perdeu a sua discriminação, a sua capacidade cognitiva por causa de uma fraqueza sentimental emocional, tá? Então, a gente não deve fazer confusão. A personalidade cognitiva é a nossa capacidade de discriminar e discernir entre o Dharma e o Adharma, entre outras coisas, né? Não devemos fazer confusão a respeito daquilo que o Swami diz, que o autoconhecimento, tanto quanto, do mesmo modo, o conhecimento a respeito de Mitya, Ishvara, Jiva, Jagata, ele precisa transformar a nossa personalidade emocional. São duas coisas distintas, tá? O conhecimento, ele frutifica, na verdade, numa nossa personalidade emocional. Emocionalmente, na medida que nós vamos encontrando os objetos e as experiências do campo, a gente vai experimentando emoções. Essas emoções são em quase todas elas, né, originadas de quê? De uma sensação de atração ou repulsão a respeito daquele objeto de experiência. Você quer falar alguma coisa, Betânia? Estou pensando aqui, professor, né, essa discriminação cognitiva que deve dominar a ação. Fico pensando que quem não tem clareza, num conhecimento sobre a verdade, um conhecimento, mais amplo, pode discriminar, né, intelectualmente sem ser dármico, né? Então, também tem, não, estou pensando aqui, essa discriminação, ela vem de um lugar que você tem o conhecimento para poder discriminar, Sim. né? É, Senão, é por isso que os essa Vedas, discriminação fica um pouco discriminação daquilo que eu conheço, e às vezes eu só conheço algo que é adármico, ou aquilo que não, enfim, não sei. Estou pensando aqui, não, porque não, isso é mais ou menos em linha do que eu tentei fazer, abrir um parêntese para evitar possíveis confusões a respeito desse conceito de personalidade cognitiva. Nada mais é a discriminação. Você tem que desenvolver uma mente muito discriminativa para ser capaz de discernir entre o certo e o errado, o bem e o mal, o Dharma e o Adharma, né? Então, isso é uma coisa. Então, a maioria das pessoas pensa, mas eu sei discriminar entre o bem e o mal, entendeu? Como você está apontando. Só que a maioria das pessoas desenvolve conceitos do que é o bem e o mal, o Dharma e o Adharma, com base na interação com a sociedade, a cultura, o processo de ensino na escola, nas universidades. Então, tem um programa de doutrinação muito profundo, né? A gente vive no período dos enganos. Quase todo mundo pensa que eles têm bons conhecimentos, mas quase todos os conhecimentos são conhecimentos falaciosos ou defeituosos, né? Confusos, invertidos. A inversão é muito comum nesse período do Kali Yuga, tá? Então, isso é um outro tema, tá? A gente não precisa ir lá. Conhecimento é conhecimento. Então, para simplificar, a gente vai vendo, experimentando, né? Uma criança, quando ela, pela primeira vez, ela vê a chama, né, de uma vela, de um fogo,
ela se sente atraída. Os pais dizem assim, não toque porque queima. Ela não entendendo muito bem, ela continua atraída, até que ela chega perto, toca e se queima um pouco, né? Então, isso é um conhecimento direto, né? E já existia um conceito, né, cognitivo que culturalmente diz, não, o fogo queima, não toque o fogo, né? Então, isso é uma compreensão direta, tá? Então, a gente vai vivendo, experimentando as coisas e através da percepção, experiência sensorial e as inferências, a gente vai desenvolvendo certos conhecimentos. Esses conhecimentos, eles podem ser fiéis à realidade aparente das coisas ou pode ser não totalmente fiel ou completamente distorcidos, tá? Então, todo o conhecimento que a gente tem depende em percepção sensorial e inferência que nós fazemos. A nossa capacidade é limitada, principalmente quando nós somos muito jovens, movidos por muitas químicas e muitas, né, tendências emocionais violentas, etc. Então, a gente entra no processo cultural no qual a gente vai receber ensinamento das escolas, isso e aquilo, e aí a gente entra na sociedade nos dias de hoje, que a comunicação digital, ela domina. Então, existe um campo de informação que permite ao estabelecimento conquistar as mentes humanas, porque quem controla as narrativas controla a percepção de realidade das pessoas. Então, nos dias de hoje, é muito difícil você poder dizer, não, eu conheço o que eu conheço, eu confio nesse conhecimento. Confia como? Ah, não, porque você aprendeu diretamente? Não, não, mas eu recebi informação. Uma vez uma pessoa me disse, uma pessoa que veio passar um tempo comigo aqui, eu comecei a tentar abrir os olhos dessa pessoa em relação a algumas coisas. E a pessoa começou a querer dizer, não, mas não, isso não acredito em nada disso, bababá, bababá, depende da fonte de informação. Eu falei, sim, depende da fonte de informação, aonde você obtém a sua informação, entendeu? Então, a gente vai obtendo informação através dos meios de comunicação. Todos eles foram infiltrados, dominados, corrompidos, entendeu? Pelo estabelecimento. Então, quase tudo que a gente tem como conhecimento é falso conhecimento, conhecimento enganoso, tá? Então, isso que a Betânia está dizendo é que a gente vai discriminar com base naquilo que a gente pensa se é real, seja certo, seja bom conhecimento, mas a maioria do conhecimento que a gente tem a respeito do mundo é falso conhecimento. Se eu contasse para vocês a real situação do que está ocorrendo nesse planeta, vocês muito provavelmente perderiam respeito por mim, pediriam assim, o professor pirou de vez, tá? Mas é muito, muito, muito grave o que está acontecendo no planeta. Uma pessoa que realmente escolhe tomar uma red pill, né, a pílula vermelha, de querer ver as coisas, eu sei que quase tudo que me ensinaram é mentira, tá? Quase tudo que eles dizem ser a ciência verdadeira, isso é a história verdadeira, quase tudo é mentira, a história é tudo mentira. Por quê? Se você controla a narrativa, você vai contar a história de modo que você possa ser beneficiado por aquela história. Controlando a narrativa, você controla a crença, a percepção das pessoas, tá? Então, a gente não vai entrar nisso, Betânia, mas do ponto de vista espiritual, que é o que nos interessa, a gente precisa de desenvolver uma capacidade de discernimento a respeito do que seja o Dharma e o Adharma, que é o primeiro passo nesse processo de elevação espiritual. Para isso, a gente precisa de um guia. Os Vedas são os nossos guias. Os ensinamentos são os nossos guias, tá? Os nossos textos são os nossos guias que gradualmente vai permitindo que a gente compreenda, né, o que é realmente Karma, Dharma e Yoga, né? O que é o Passana, o que são os ensinamentos dos Upanishads, etc. Então, o que sou eu? Então, este processo de conhecimento espiritual, né, ele é um processo que requer um guia. E o que ocorre é que a maioria das pessoas estão literalmente perdidas no mundo espiritual porque eles não aceitam um guia. Elas vão pelo que eles sentem, né? É um monte de bobagem, um monte de ignorância, né? Um monte de fantasia, um monte de ilusão, decepção. As pessoas não têm ideias, tá? Que elas precisam seguir um guia.
Ah, mas que história é essa de guia? Eu tenho meu guia interior, eu tenho meu Sadhguru, eu, eu faço e aconteço, eu sou capaz de, né, conduzir a minha vida, eu sei o que é o Dharma, o que é o Adharma. Então, essa é a atitude que domina a mente das pessoas nesses círculos espirituais. Muita ignorância travestida de conhecimento, de sabedoria, né? Então, a pessoa, quando ela está confundindo, né, a ignorância com conhecimento, ela, ela não tem, não existe remédio para ela, porque ela assumiu realmente a ignorância ser sabedoria, tá? Então, a gente precisa de chegar num ponto no qual a gente admite, eu não sei nada, tudo isso é ignorância espiritual, tudo que eu sei a respeito do mundo, tudo isso é manipulação, mentira, entendeu? Processo de controle mental da vida humana, da mente humana, ou engenharia social, como nós queiramos, né? Então, mais uma vez, do ponto de vista espiritual, os Vedas e os Upanishads estão ali para nos guiar neste processo, através do qual a gente chega à compreensão, né, da realidade, né, a real natureza do ser, etc, etc. Tá? Eu não queria falar essas coisas, porque quando eu falo essas coisas, algumas pessoas se ofendem e vão embora da aula. Culpa da Betânia. Então, essa é a personalidade cognitiva, em oposição à personalidade emocional, ou a possibilidade sentimental, que a Júnia estava sofrendo uma crise emocional sentimental, e a Juna e Krishna estavam dizendo, não, você tem que, né, depender, você precisa se guiar pela sua discriminação cognitiva, né? O seu intelecto é o ponto, é o seu melhor amigo se você conseguir refiná-lo, né? Ah, a discriminação deve dominar as suas ações impulsivas, as suas ações determinadas por esses impulsos sentimentais, emocionais. Drona, você tem que destruir, né, esses indivíduos. Finalizar, então, eu diria que Drona, você tem que destruir ou assassinar Bhisma e todos os outros. Ok. Ok, eu só me lembro aqui que o Krishna dizia, não se preocupe, você é o meu instrumento, a parábola deles acabou, eu vou remover todas essas pessoas da superfície do planeta, né? Ok. Então, aqui, esse arquivo tem muita repetição, tá? Eu não vou me exceder nas repetições, que você possa entrar nesta batalha com a sua discriminação intacta, emocionalmente equilibrado, sabendo que o seu dever é destruir os violadores do Dharma, né? Que você possa fazer o seu papel. E aqui o Swami fala, se você fosse um Brahmana, você poderia se afastar do campo de batalha, né, e encontrar um gurukula, ou ir para a floresta, ou para um ashram, e sentar em meditação, fazendo japas, repetições de mantras, entre outras coisas, né? Então, mas você não é um brahmana, né? Você é o quê? Kshatriya. Você é um guerreiro. Você é desta classe, as quatro classes sociais hindus ou védicas, né? Você é um guerreiro. Então, você é parte da força de polícia, né, que mantém a ordem, que nada mais é, em teoria, né, manter o Dharma, né? Você não pode dizer, não, não, eu não toco as armas porque as armas produzem violência. Não, as armas estão ali para
proteger a estrutura do Dharma, né? Os militares fazem isso como parte do seu trabalho. Como um Kshatriya, seu dever, um guerreiro, seu dever é proteger a situação, a sociedade dessa tendência dármica que existe no coração de cada ser humano, né? A gente fica viajando, né, escorregando na maionese, projetando que alguns representantes políticos possam realmente proteger o Dharma e fazer o interesse das massas. Isso é uma decepção tão absurda, porque a classe, infelizmente, nos dias de hoje, a classe mais corrompida é a classe política em toda parte do planeta. Entendeu? Ninguém vai nos proteger, né? Por isso que, na situação que nós encontramos, porque o povo, né, perdeu a capacidade discriminativa devido a um processo muito profundo e longo de doutrinação, engano, mentira, manipulação, narrativas falsas. Por outro lado, eles acreditaram que existem duas classes de políticos, né, direita e esquerda, que um deles irá restabelecer o Dharma. Jamais, isso não ocorre, entendeu? Porque eles não estão ali para realmente estabelecer ou proteger o Dharma. Tudo foi muito corrompido, né? Então, como é que a gente vai salvar, ou proteger esta nossa civilização desta tendência dármica, né? Então, não é fácil, né? Por isso que, no final, eu me tornei mais inclinado a pensar que Ishvara vai ter que colocar o fim a mais uma civilização humana neste planeta para começar tudo de novo. Então, você entre nesta batalha, conduza o exército e restabeleça o Dharma. Certamente eu estarei por trás de tudo isso, porque eu já decidi que você irá vencer a batalha. O Dharma sempre precisa vencer a batalha. Os seus inimigos serão derrotados e você se tornará uma pessoa com nome e fama, né? Além disso, não sabemos qual destes dois cursos é melhor, se vamos conquistar esse. Aí o só me lembra aqui na passagem do capítulo 2, verso 6, no qual Arjuna, totalmente confuso, né? Sua discriminação totalmente confusa, ele diz: não sabemos qual destes dois cursos é melhor, se é melhor eu morrer ou matarmos eles ou deixar que eles nos matem, né? Porque em ambos os casos eu só vejo miséria. Se eu matar toda essa gente, depois eu não vou querer nem me matar, nem mais viver. Talvez eu me mate, né? Suicídio. E Krishna diz: não, 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 não pense desse modo, você está totalmente confuso. Vocês vencerão essa guerra, não porque vocês são poderosos, mas porque eu sou o Dharma e eu já decidi que vocês vencerão esta batalha. Bacana? Então a gente faz uma pausa de 10 e a gente volta daqui a pouco. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishate Om Shanti 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 Om Namastê. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência, Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia
a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase, o coração que se doa recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa recebe. Então o convite é: se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado.